É assim que a gente aprende. Então, vamos começar. Primeiro passo. Eu encontrei aqui, eu ganhei de presente do meu amigo Lincoln. Gosto sempre de faço questão de sempre dizer isso. E eu escolhi esse lugar porque é um lugar aberto. E eu sempre digo, procurem lugares abertos, tá? Com luz natural. Não precisa ser embaixo da luz do sol, não precisa se torrar. Basta que seja a luz natural. Você está se alimentando de fótons, é muito importante isso. Sem enrolação, tá aqui, ó. Isso aqui é um eletroduto preto que eu encontrei encostado em um poste. Tava lá me esperando. E aí o primeiro passo é o seguinte: eu vou pegar uma lixa esponja. Eu sempre mostro a lixa esponja nos meus vídeos. Eu trouxe aqui na minha mochila, que é a minha sacolinha mágica, tem de tudo aqui, tudo que eu preciso. Olha aí, ó. Uma lixa esponja, eu cortei pela metade. Quando você vai em lojas de artesanato para comprar, você encontra assim, não assim, né? Essa aqui já tá gasta, mas eu mantenho até não ter mais jeito. Aqui, ó, eu peguei essa daqui que ela tá mais grossa e eu vou. Primeira coisa, se você encontrou um eletroduto preto grandão assim como esse, então olha só, observa que ele tem, né, a marca da fábrica. E eu vou tirar essa marca aqui ao vivo. Então esse vídeo pode ficar um pouco longo, mas vai valer a pena. E aqui eu já estou malhando. Aí, gente, ó, tempo real, ó, cadê? Saiu, ó. Tá vendo? Ó? Onde eu não passei, aí, ó, onde eu não passei ainda a lixa e onde eu já passei. Não sei se vocês conseguem ver. Aí, ó. Acho que aqui eu já vou ter um tamanho legal. É melhor lixar no tubo comprido, tá? Eu vou ficar mais distante aqui, ó, um pouquinho, ó. É um tubo bem comprido, dá 1,5 m. Bom dia, canal do Gudão. Bom dia, pessoal. Bom dia, Gudão. Obrigado por estar aí acompanhando aí com a gente. Olha aí, ó. Não sei se vocês sabem, para quem é de Brasília, aqui do Distrito Federal, tá um calor de rachar, mas eu tô gostando, eu gosto de calor, faz parte do ciclo da natureza. Esse parque aqui fica no setor sudoeste. Setor sudoeste. Eu estou bem aqui atrás de mim, é o setor de oficina sul. Aqui, aí é mesmo, rapaz. Rio de Janeiro tá frio, é? Que coisa. Então é porque vem chuva aí, né? Legal, que bom. Quando eu estive no Rio aí, eu senti o que é o calor de Rio, 40 graus. Aí sim, aí é quente. Então olha só, gente, ó. Que bom, graças ao céu está chovendo aí. Aqui tá precisando de... Manda um pouquinho de chuva pra cá, Guidão. Aqui, ó. Tá? Tá aqui, eu vou tirar... Aqui, ó, a ponta é mais difícil de tirar. A lixa é um pouco mais difícil de tirar na ponta. Então eu vou tirar aqui pra vocês verem, ó, ao vivo, ó. Olha como é rápido. Chama lixa esponja. Lixa esponja. Chega em lojas de onde vende produtos para artesanato que você vai encontrar. Tem a mais grossa, tem a mais fina. Aí, ó. Prontinho. Eu não vou me detalhar muito para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Eu vou deixar nos cards aqui em cima para que você possa então linkar outros vídeos para ver detalhes como polir o tubo e tal. E este é o primeiro vídeo onde eu mostro como fazer uma flauta com eletroduto preto. E agora, no projeto que também vai estar disponível na descrição desse vídeo, o link, eu vou deixar o link do meu canal Violão Online, para que você possa abaixar esse projeto, baixar, né, o projeto. E existem duas formas de você fazer esse corte reto aqui. Uma é com o cortador de tubo de PVC. Bom dia, Fábio Sérgio. Que legal, tá curtindo o vídeo. Obrigado, irmão. Obrigado, gratidão. Aí, ó, seja bem-vindo todos.
Aí é o seguinte, eu trouxe um pedacinho de papel, eu cortei um pedacinho do papel A4 para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer o corte reto. Eu não trouxe a ceguetinha, eu trouxe o cortador de PVC, mas se você tiver apenas aquela serrinha, né, você simplesmente vai enrolar o papel. Eu cortei uma ponta do papel, daquela folha tamanho A4, tá? Papel sulfite para documento, ó. E eu vou cortar a ponta porque se você, não sei se dá para ver, mas ele tá torto, ó. A ponta está torta, né? Ô Luiz San Martin, saudações, amigo, saudações aqui do Brasil. Como é que tá aí no Chile? Fala aí para nós. Enquanto eu tô fazendo a flauta aqui, a gente vai compartilhando como é que tá o clima aí no planeta, né? Então olha só, o que eu vou fazer, ó. Eu vou unir essa ponta que eu cortei, é o que veio o corte da fábrica, né, do papel. E eu vou fazer com que essa parte aqui, ó, ela fique exatamente sobre o tubo. Feito isso, ó, eu posso passar um lápis. Eu trouxe aqui um lápis branco. Olha aqui, ó, esse aqui é um lápis branco que o eletroduto é preto. Então no lápis branco, com o lápis branco a gente consegue marcar, ó. Tá vendo só? Marquei, ó. Olha que legal. Então eu marco aqui, ó. Ó, eu marco assim. Deixa eu virar pra cá, né? Porque senão vocês não vão conseguir ver. Ó. Deixa eu ver se tá focalizando, porque senão a gente tira do foco. Ó. Ó. Eu tô passando por cima do papel e por cima do eletroduto, tá? Então, ó, por cima do eletroduto, ó. Pra ficar bem certinho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu tô procurando uma câmera com uma resolução melhor, porque eu, assim, tô gostando muito de fazer vídeos ao vivo, porque é rápido. Eu tava demorando muito para publicar e o pessoal precisa de informações compartilhadas. Olha só, tá vendo aqui por cima, ó? É exatamente onde eu risquei, ó. Tá retinho. Se eu passar a cegueta aqui e seguir essa marca, ele vai ficar tão reto. Claro, eu vou ter que seguir e cortar com muito cuidado. Então ele vai ficar tão reto quanto cortado com isso aqui, ó. Então eu vou lá, vou cortar aqui, eu quero só tirar essa ponta, porque se a flauta ficar, se o tubo ficar, se uma das pontas por onde o som vai sair, né? Se a outra extremidade, a extremidade da rolha não há tanta necessidade, mas se uma das extremidades, né, que você for utilizar for a ponta do cano, por exemplo, aqui se ficar, aqui é o furo do sopro, ó, a flauta pronta, ó. Aqui é o furo do sopro. Essa ponta, se ficar torta, não tem problema, porque a rolha vai fechar aqui e o que vai contar é o que está por dentro. Já aqui não, se você deixar um pouquinho torto, você vai ter problemas com a afinação, mínimo, mas vai, tá? Então bora lá. Agora eu vou... O vídeo vai ficar um pouco longo porque é tempo real, né? Mas não vai ficar tão longo, porque eu vou utilizar a flauta. Bom dia, José Pereira Crescentino, bem-vindo, amigo. Ah, que bom, cara. Aí, vamos lá. Aproveitar isso aqui, aproveita esse tutorial aqui, porque vai ser muito bom, vai ser muito útil, principalmente para quem quer fazer um projeto social, ensinar crianças carentes, né? Você vê, você pode conseguir pedaços de cano, né? O Everton Lucas, bom dia, obrigado, irmão. Bom dia, grande abraço para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Aí, ó. Eu adoro trabalhos manuais, porque a gente usa o corpo, né? Você usa o corpo. Então, existem pessoas que malham, né? Que fazem exercícios físicos, mas que têm dificuldade de fazer movimentos simples. Então, qualquer movimento que você possa, qualquer coisa que você utilize o próprio corpo, fica muito mais interessante, porque você não atrofia a musculatura. E agora vamos lá, segundo passo. Primeiro passo eu lixei, aí eu cortei uma das pontas. Agora eu vou, antes de cortar o cano no tamanho que eu quero, logicamente eu vou cortar um pouquinho maior
um pouquinho mais comprido do que esse daqui, ó. Então como é que eu faço? Eu vou posicionar essa flauta pronta, posicionando essa flauta pronta aqui, marquei aqui. Agora eu marco com, olha só, eu marco aqui com o lápis branco. E agora eu vou cortar outra ponta. Então eu vou ter o tamanho mais ou menos, eu vou cortar um pouquinho a mais, né? Mas como eu tenho prática, o que que acontece? Primeiro você vai moldar o furo do sopro. Então, o que acontece? Antes de fazer esse corte, eu vou fazer aqui, ó, o furo do sopro. Vou preparar o furo do sopro. Por que que eu vou preparar o furo do sopro primeiro? Porque se der errado aqui, eu tenho condições de cortar esse pedaço e fazer mais para baixo, até conseguir. Por isso que eu não corto. Primeiro aqui, depois eu corto no tamanho. Vamos lá? Vou virar aqui, deixa eu direcionar aqui. Olha só, gente, eu estou num banco de praça, então eu vou aproveitar o banco da praça pra gente direcionar aqui o... Eu não sei nem se vocês estão vendo, vocês vão conseguir ver. Aqui, ó. Ai, gente, tá tão claro aqui que eu não estou enxergando, eu não sei se vocês estão vendo. Eu acho que vocês estão vendo, né? Acho que tá, né? Acho que tá dando pra ver. Ó, eu vou fazer aqui, ó. Primeiro com a ponta da tesoura mais fina. Vamos lá. Ó, ponta da tesoura mais fina. Prontinho. Agora que eu cortei com a ponta mais fina, eu vou girar aqui. Sempre eu digo cuidado, porque essa é a parte mais delicada, mais perigosa, que você está usando uma ferramenta de corte. Tá? A ferramenta de corte não é para se brincar. Aí, ó. Aqui, ó. Pessoal, desculpa aí se eu não estou vendo todos os comentários para agora, mas eu vou respondendo, tá? Na medida do possível. Mesmo se eu não conseguir responder agora, eu respondo depois. Vamos lá, ó. Ó, tirei aqui. Agora eu posso levantar para a gente fazer um trabalho melhor. Pronto. Então, ó. Agora notem o seguinte, ó. Se eu vou tocar a flauta, nesse sentido aqui, né? Então eu vou fazer um corte aqui por baixo. Eu vou deixar o link do vídeo onde eu ensino como fazer o furo do sopro. É um vídeo chamado, se você até quiser pesquisar aí depois, chama-se O Segredo do Furo do Sopro Revelado. Nada demais, mas vamos lá. Aqui, ó. Vou fazer aqui. Notem que eu estou com a parte mais larga da tesoura. Então vai fazer essas coisas aí, Beleza. Agora com a tesoura a ponta da tesoura mais fina, eu vou conseguir dar um acabamento aqui por dentro. Ó. Eu tô raspando por baixo, ó, porque eu quero que ela fique com um desenho mais específico. Muito bem, agora que eu fiz aqui o corte do furo do sopro, eu vou dar uma breve polida aqui para tirar o excesso, tá? Não tentem tirar esse excesso com a tesoura, com as bordas, porque senão você vai perder a qualidade do timbre. Por que essa lixa esponja ela tá assim, toda rasgada? Exatamente porque eu tô tirando o excesso aqui, ó. Então eu vou fazendo isso.
máximo que você pode fazer é tirar com um pouquinho com a lâmina. Você tira só um pouquinho. Muito cuidado. Desculpa que não tá aparecendo, né? Mas aqui, ó, eu fiz isso, ó. Eu raspei aqui por cima, ó. Tá? Trabalho mesmo de artesão, né, gente? Trabalho, ó, tirando o excesso. Lá. Agora com aquela mesma lixa que eu poli o tubo, olha aí. Aí eu vou aqui para que vocês possam ver, né? Já dá para ter uma noção. Depois eu vou acertar isso aqui com calma, tá? Com muita calma. Bom, deu certo. Deu certo. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar. Sim, agora sim eu posso cortar o tubo no mesmo tamanho dessa flauta aqui. Mas não interessa o quanto que vai sobrar aqui. O importante é que você tenha espaço suficiente para que a rolha fique bem firme, tá? E você consiga então, com essa firmeza, uma sonoridade definida. Porque se a rolha ficar frouxa, ficar um furinho, um buraquinho, aqui você perde a afinação na segunda oitava. Nas notas a partir da segunda oitava, da primeira oitava, né, na verdade. Você tem, por exemplo, aqui no caso vai ser uma flauta em Fá, então a partir do Sol na segunda oitava, na primeira, né, depois da primeira oitava, ou seja, o Sol na primeira oitava pode ser que comece a falhar. Então agora nós vamos fazer o corte. Como é que eu faço esse corte? É simples, eu vou colocar aqui em paralelo os dois furos do sopro, é isso que me interessa aqui, ó. Coloquei em paralelo os dois furos do sopro. Feito isso, você firma, tá? Firma bastante aqui, ó, para não perder a referência e faz o corte aqui, ó. Já tá até marcado, ó. Só que ficou um pouquinho para baixo, então eu já sei onde que tá. Então eu vou marcar aqui um pouquinho só para baixo, ó. Pronto, marquei um pouquinho para baixo, não sei se vocês conseguem ver por causa do brilho do sol. E agora sim eu posso fazer o corte. E essa marca que ficou aqui do corte que eu ia fazer, bom, é o seguinte, essa marca ela vai servir para segurar a linha na hora de fazer a amarração, que é o acabamento, o enfeite, né? Ó, isso aqui é uma linha, ó. É uma linha para ornamentar a flauta, para ela ficar com um efeito mais bonito, ó. Tá? E agora sim eu vou cortar no comprimento que eu quero. Agora sim vai dar certinho. Deixa eu ver aí se tem gente comentando. Cadê o povo? Deixa eu ver se tem algum comentário aí que eu não respondi. Não, tá tudo certo. Tá todo mundo tranquilo. Então bora lá. Vamos em frente. Agora vai ser rápido, né? Porque depois que a gente corta, como é que usa o cortador de PVC? Ó, você gira. Isso aqui é barato, tá, gente? Barato assim. Você vai achar aí na faixa aí de 60, 80 reais. Ou até menos, tá? Não compra cortador de tubo barato não, que você só vai usar por 3 meses, aí vai ficar mais caro, né? O barato que sai caro. Aí, ó. Girou aqui e girou, gira e gira, até você sentir que tá tranquilo. Para quem chegou agora, eu estou ensinando a fazer uma flauta de PVC com eletroduto preto.
Quer dizer, não é a falta de PVC, eu não sei se o eletroduto é PVC, eu não entendo dessas coisas. Eu sei que é bem parecido com o PVC, só que ele parece que a composição do material, a gente segurando assim, parece que ele é um pouquinho diferente do PVC marrom. Quem souber aí, quem entender melhor, quem já leu sobre o assunto, por favor, ajuda a esclarecer aí. Olha, já estamos com 20 minutos, pra vocês terem uma ideia, né? Aí agora eu vou tirar aqui o excesso, porque se eu não tirar esse excesso que está aqui, na hora que eu corto, ele fica com uma laminazinha, como se fosse uma rebarba por dentro. E aí não dá para introduzir a rolha, porque se eu tentar introduzir a rolha com... Ô, seu Erivaldo, tudo bom? Grande abraço. Bem-vindo. Então se eu tentar introduzir a rolha aqui, vai acontecer o quê? Ela vai rasgar. Então antes disso eu vou tirar o excesso aqui em volta. Vamos lá? Vamos lá. Estou tirando aqui, deixa eu colocar num ângulo aqui que dê para que vocês possam ver o que está acontecendo. Ó. Espero que vocês estejam vendo. Ó, estou tirando o excesso em volta. Tá? Olha só quanta coisa que sai. Ó. Pronto, agora sim tá lisinho. Tá lisinho aqui. Eu vou conseguir introduzir a rolha. Perfeito, tá? Isso aqui é um tubo de 20 milímetros externo e interno ele dá uns 16 milímetros aproximadamente, eu acho que dá exatamente 16. Às vezes a gente tem rolha, às vezes a gente não tem. Isso aqui é a rolha mais comum de se encontrar no mercado. Você compra em supermercado, em lojas de armarinho, é muito comum. E ela, do jeito que ela tá aqui, não dá para fazer muita coisa, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu preparo a rolha. Agora, eu vou forçar a rolha aqui contra o eletroduto preto. Ó, forcei. E aí quando eu forço, fica uma marca. Vocês conseguem ver essa marca, gente? Uma marca em volta aqui, uma bordinha aqui em volta. Ó. Agora eu vou tirar o excesso com o estilete. Vamos lá. Vamos achar aqui uma superfície mais alta para que vocês possam ver. Deixa eu ver aqui. Aqui tem uns lugares bem interessantes de se trabalhar com PVC. Aqui o pessoal vem para malhar, né? Aí eu vou conseguir... Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Vamos lá. Vou subir aqui o pedestal. Vocês não acreditam. Se eu disser, vocês não vão acreditar qual é o tipo de pedestal que eu estou utilizando aqui, né? É um pedestal muito interessante. Olha. Aqui. Depois eu vou mostrar que pedestal que é. Vou fazer um pouquinho de mistério aqui para vocês. Aí, ó. Aqui. Vou direcionar a rolha. Olha que legal. Aí, ó. Pronto, ó. Ver se vai dar certo. Vai dar certo. Eu tenho outros vídeos em que eu mostro com mais detalhes, viu, gente? Como é que eu faço isso aqui, tá? Deixa eu ali buscar a estilete. Estou aqui na praça, para quem não sabe, para quem chegou agora. Olha, exatamente onde eu marquei, eu vou linkar todos os vídeos vão estar aí disponíveis, tá? Eu vou colocar o link aí na descrição depois que eu chegar em casa, para que vocês possam ver o que acontece. Estou cortando aqui o excesso. O pessoal acha difícil trabalhar com rolha? Não é, gente. É muito simples trabalhar com rolha. Muito simples mesmo. Tá. Você tá vendo que ele tá ficando meio assim, quadrado assim? Mas fica tranquilo, que vai dar certo. Na hora que eu encaixo ele dentro na hora que eu encaixo ele dentro do tubo, ele se ajusta, tá? Não tem segredo. Borracha de chinelo é uma opção, sim. Mas a melhor de todas é a cortiça, sem dúvida. Porque a cortiça ela se ajusta, né? Ela se ajusta. Agora sim, vamos voltar lá para a gente fazer
pra gente fazer o encaixe da rolha melhor. É bom que vocês, para quem não conhece Brasília, Brasília é assim. É toda jardinada, toda arborizada. Olha que lindo, ó. Você tem os lugares onde as pessoas moram, tem lixeira para tudo quanto é lado. Ainda bem, né? Aí, agora eu vou encaixar. Encaixar, é encaixar ou encaixar? Eu acho que é encaixar, né? Vamos encaixar a rolha aqui, ó. O famoso encaixamento. Ó. Encaixei. Vamos ver se deu certo, gente. Deixa eu ver se deu certo aqui. Eu vou mostrar pra vocês se deu certo. Deu certo não. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu colocar aqui contra a luz aqui, olha. Vocês conseguem ver? Ficou um buraquinho aqui, ó. Tá? Ficou um buraquinho. Ficou. Deixa eu subir aqui mais, ó. Não tá valendo. Não tá valendo. Vou fazer outra. Vou fazer outra. Desculpa aí. Vídeo longo, né? Aliás, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou encaixar ela toda, porque senão eu vou ter problemas. Eu vou ter problemas na hora de retirar. Porque a gente acha que trouxe tudo e sempre fica faltando alguma coisa. Então eu vou fazer rapidamente aqui vou buscar aqui uma segunda alternativa, que é fazer com uma rolha, outra rolha, ó, eu tenho outra aqui, tá? Essa daqui não foi perdida, eu vou utilizar para fazer as flautas de bico com bisel, igual a flauta doce. Aqui eu marco aqui, ó, peguei a ponta da rolha e que eu vou ter uma noção melhor do que eu vou fazer, né? Eu tirei a mais, gente, na pressa, né, de não querer fazer o vídeo ficar muito longo. Acabou que o vídeo vai ficar muito longo de qualquer forma, porque eu acabei tirando onde não deveria retirar, né? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, só para não demorar muito, gente. Eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo corte aqui embaixo. O meu suporte não ajuda muito, tá? Mas vocês vão ver. É assim mesmo, é bom o vídeo ao vivo, né? Porque a gente mostra tudo o que pode dar errado, os contratempos, né? Não tem mascaramento nenhum, nada. Vocês vão ver que não tem fantasia nenhuma aqui. Tem coisas muito interessantes, que é exatamente quando você consegue um efeito com coisas muito simples, né? O objetivo do canal é esse, é ensinar a fazer instrumentos de forma muito simples. Pronto, esse aqui vai dar certo, ó. Fiz a mesma coisa, só que com mais cuidado, com mais calma. Agora eu vou encaixar a rolha aqui, encaixada. Deixa eu ver se deu certo aqui. Eu olho contra o sol. Gente, deu certo, tá? Não dá pra ver aí. Deu certo. Agora, deixa eu só concluir aqui o serviço de uma forma mais rapidinho, para não... Eu tô encaixando a rolha aqui, que não dá pra ver, né? Eu tô encaixando a rolha aqui e eu preciso de uma ferramenta aqui mais específica para isso, que eu não trouxe, que é um pedaço de madeira para poder introduzir aqui dentro. Então eu vou usar a quina. Ah, já sei. Eu posso utilizar o próprio... Eu vou usar aqui, ó, o próprio tubo, né, para introduzir um pouquinho a rolha para dentro, ó. Que o próprio, a outra ponta, ó. Pronto. É assim que a gente vai raciocinando, né? Aí. Aqui eu tenho também um pedaço de cano de 15 milímetros, CPVC branco, tá?
Isso aqui vai se transformar numa flauta de pan, que eu também vou publicar o tutorial assim que eu conseguir fazer a edição. Então eu vou encaixar aqui para que vocês possam ver. Vamos lá. Você vê que não tem mascaramento nenhum, né, gente? É tudo coisa muito simples, ó. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Ai, gente, não consigo ver o sol, tá? O sol tá muito forte, eu não consigo ver a câmera. Não consigo ver, mas vamos lá. Qualquer coisa depois a gente vai visualizar. Aí, ó. Aqui eu seguro aqui. Aí, deu certo. Deu certo. Encaixei a rolha ali aqui dentro, ó. Exatamente igual a outra. Aí eu vou só dar mais uma conferida aqui. Pessoal, deu certinho. Deu certinho. Não sei se vocês vão conseguir ver contra a luz. Aqui, ó. Se vocês conseguem ver contra a luz. Se dá pra ver, ó. Deixa eu ver. Vou colocar aqui mais pra cima, aqui pro céu. Para que vocês possam ver se deu certo, se não deu certo. Ó, viu? Tá totalmente fechado, ó. Aparece um pouquinho a luz que tá passando através do meu dedo. Tá bom? É isso. Vamos lá agora. Nossa, 30 minutos já de vídeo. Vamos ver a sonoridade. Tem que dar um Fá. Dó, Ré, Mi, Fá. Dó, Ré, Mi, Fá. Deu certo. É o Fá. Aí eu vou depois testar as oitavas, depois que eu fizer os furos. Afinadíssimo. Vamos ver essa daqui, que já está pronta. Comparando. Acho que tá legal. Vamos fazer os furos das notas? Bora lá. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Eu vou colocar em paralelo. Eu vou colocar aqui também o cartão, como interpretar os projetos. E você vai entender porque eu coloco, como que eu coloco a régua, como que eu meço cada um dos furos seguindo os projetos que estão disponíveis. Todos estão disponíveis para venda por um preço irrisório, tá? São mais de 50 arquivos atualmente, constando apostilas, muito material que eu ganhei de presente, é lógico, né? Não tem custo esse material, mas eu compartilho também para quem tiver interesse. Por que, deixa eu explicar antes de fazer os furos, que é importante isso, por que eu escolhi o tubo de 16 milímetros? Porque existe uma tabela de pesquisa em física acústica, que é exatamente o estudo dos sons, como você obter certas frequências utilizando o material que mais vai servir para aquela nota. Então, na tabela mostra que os tubos de 16 milímetros interno, aqui tem 16 interno, para quem tem dificuldade de calcular os milímetros, 16 milímetros é 1 centímetro mais 6 pontinhos, então dá 1,6 centímetros interno, de parede a parede, tá bom? Você tem que ter uma precisão aí, um paquímetro, para conseguir ver isso com mais precisão. E é o ideal para a tonalidade em Fá. Já o CPVC branco, que é esse material aqui, ó, esse aqui é um CPVC de 15 milímetros interno. O que acontece? 15 não, acho que ele dá 13, né? Existe o que tem 17, que já é ideal para flautas em Lá, por exemplo. Então você vê que 1 milímetro faz a diferença. Serve para fazer outras tonalidades? Serve, mas o ideal é que você faça naquela tonalidade, seja no caso aqui em Fá para 16 milímetros e no de 17 você vai fazer em Lá. Sandro Wilson, bom dia meu amigo, seja bem-vindo, obrigado por estar assistindo, obrigado a todos. Então agora que eu falei um pouquinho sobre isso, essa tabela é a tabela da professora Luciana aqui da Universidade de Brasília. Essa live já está com 34,58, mas fica tranquilo que depois você assiste do começo, tá tudo lá. E aí eu vou agora fazer a medida. Deixa eu só explicar aqui. Essa professora, a professora Luciana da Universidade de Brasília, ela disponibilizou
um método muito interessante que eu vou deixar aqui o link na descrição para você baixar assim que eu chegar em casa e colocar isso lá no meu site. Aí eu vou deixar o link aqui para que você possa baixar essa apostila. Na página 32 tá lá a tabela mostrando em milímetros qual a tonalidade ideal para cada um. No nosso caso, no Brasil, nós só temos as medidas internas de 16 milímetros ou 21 milímetros. De 16 é para os tubos de 20 externo. Quando você chega na loja, você me dá um tubo de 20 ou um tubo de meia. Interno ele tem 16. O tubo de 25 interno ele tem 21. Já o tubo branco, o CPVC branco, ele dá mais ou menos 20, mas um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais grosso o CPVC branco, é aquele para água quente e água fria. Ele vai dar 17 interno. E o branco CPVC que é mais ou menos equivalente ao de 25, o branco interno dá 22 interno. Então são diferentes as medidas. Então nós temos esse padrão fixo de 4 medidas, 5 medidas, com esse aqui de 15, né? E de 13, acho que dá 13 interno. E aí, já se você vai trabalhar com bambu, é perfeito, porque aquela apostila ela vai dizer qual é o bambu, o diâmetro ideal. Então você vai lá e corta um monte de canas de bambu e vai depois medir, corta, né, as extremidades e mede internamente quanto que dá. Aí você vai ter lá a medida aproximada, você vai selecionando os bambus, é um pouquinho mais trabalhoso. E vamos lá, vai ficar disponível, como eu disse, e agora eu vou marcar aqui, ó. Eu vou marcar os furos das notas. Vamos lá. Como é que eu marco os furos das notas? Eu vou posicionar aqui, paralelo, em paralelo, tá? Note que não faz muita diferença aqui, porque o limite da rolha interno é que vai contar. E agora eu vou posicionar aqui, ó. Posicionei o furo das notas. E agora eu vou fazer aqui a marca do furo. Quer dizer, eu posicionei o furo do sopro, né? Desculpa, eu falei errado. E agora eu vou marcar o furo das notas. Eu trouxe aqui um outro lápis que dá uma marca melhor, pelo menos olhando lá dentro de casa, na luminosidade dentro de casa. Eu preparei um lápis que ele é um lápis de cor metálica, as crianças adoram, né? Eu dou aula para crianças também, de musicalização, ensinando a fazer instrumentos de canudinho e tal. E tem umas atividades que a gente usa muito lápis de cor para poder colorir os desenhos, as notas musicais, e as crianças, então, através da escrita, elas vão desenvolvendo mais as suas habilidades, né? Por causa exatamente do poder que tem quando você escreve. Aliás, pessoal, vamos escrever, tá? Aqui, ó. Agora eu vou marcar o primeiro, ó. Primeiro. Marquei aqui, ó, com lápis metálico. Vamos marcar o primeiro e vamos furar o primeiro. Furar o primeiro aqui. Vamos lá. Agora vai ser mais rápido, né? Furando o primeiro. Eu tenho habilidade, portanto, não façam isso aqui se você não tem habilidade. Tá certo? Pessoal, uma notícia chatinha aqui para vocês. Acabei de me lembrar que eu esqueci de trazer a régua abaulada. Eu preciso fazer um risco antes para que os furos não fiquem tortos. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou parar por aqui. Desculpa. A gente volta, a gente marca uma próxima live e a gente faz os furos das notas, tá? Completa. E eu já vou deixar também aqui o link na descrição para você baixar o projeto para ver as medidas de todos esses furos. Eu acho que já é meio caminho andado, mas para quem quer acompanhar todo o processo de construção, na próxima live eu vou avisar antes quando que vai ser, e eu não posso marcar agora porque eu preciso olhar a agenda, como é que tá. E aí na próxima live a gente faz os furos aqui. Eu vou deixar essa flauta guardada assim. Quero deixar aqui um abraço para vocês que acompanharam, que estiveram comigo, engajados. Se inscrevam no canal para quem não é inscrito ainda, né? E clique aí no sininho para saber quando eu publicar novos vídeos. E é isso. Deixa um grande abraço, coração no coração, e até a próxima. Valeu!